meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Os pequeninos Ele conduz. Oh, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado ou mal, reunir-nos todos afinal na Santa Pátria Celestial, com Cristo Salvador. Bom dia, irmãos. Vamos recomeçar nossa aula. Tivemos aí 2 aulas sobre batismo infantil e vamos continuar nesse desafio aí de aprendermos juntos sobre o batismo infantil. Então, nós vimos a importância de compreendermos a questão do pacto. Não dá para você compreender o batismo infantil, né, se não entender que nós vivemos um relacionamento com Deus por meio de pactos, ok? Nós vimos que Deus, Ele fez um pacto das obras com Adão. Esse pacto, o mediador, obviamente, era Adão, representante da humanidade, mas esse pacto foi por terra, porque Adão desobedeceu. O pacto que era baseado na obediência, que era baseado nas obras, né, foi quebrado, porque Adão desobedeceu. Então entramos num novo pacto, chamado Pacto da Graça. Esse Pacto da Graça, ele tem a antiga aliança e a nova aliança, tá? Esse único Pacto da Graça, nós vemos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Todos os pactos que Deus fez, no caso, tanto na Antiga Aliança, né? Vocês vão ver nos livros a palavra aliança, sempre usando a palavra pacto, usando uma pela outra, tá? Pacto e aliança é a mesma coisa. Então nós temos esses elementos pactuais dentro do Pacto da Graça. Na Antiga Aliança e na Nova Aliança, Deus fez promessas e nós assumimos o compromisso de obediência. Nos 2 pactos, nas 2 alianças, tem os sinais e selos dessas alianças. E nós vimos que os sinais e selos da Antiga Aliança, Antigo Testamento, era a circuncisão e a Páscoa. Esses 2 elementos principais, estabelecidos por Deus antes mesmo do povo ser liberto do Egito. A Páscoa foi estabelecida assim, um pouco antes. Os irmãos se lembram, tá? Quando Deus lança a última praga. A circuncisão, ela foi estabelecida por Deus com Abraão. Então, o pacto tinha sempre tem um sinal e um selo, ok? Sinais e selos do pacto. Na Antiga Aliança nós tínhamos a circuncisão e a Páscoa. Na Nova Aliança nós também temos sinais e selos que substituíram os sinais e selos anteriores. Na Nova Aliança nós temos o batismo, que substituiu a circuncisão, e nós temos a ceia do Senhor, que substituiu o rito da Páscoa, tá? Então, hoje eu queria falar um pouco sobre essa relação entre os pactos. Os irmãos vão notar que pode ter alguma coisa que é repetido, que ainda está repetindo, mas é a repetição que faz com que a gente grave, tá? Então, quais são as relações entre os pactos? Existe relação entre
Antigo Pacto, a Antiga Aliança, o Antigo Testamento com o Novo Testamento, existe essa relação. Quer dizer, o Senhor Jesus cumpriu os sinais e tipos sangrentos da circuncisão e os substituiu por sinais sem sangue. Lembra que os sinais de selos do Antigo Testamento eles eram sinais sangrentos. A circuncisão tinha sangue, a Páscoa tinha sangue, o que apontava para um sacrifício que haveria de ser feito. A morte de Cristo foi a realidade para o qual os antigos sinais e selos apontavam. Agora, tendo Cristo morrido, não há necessidade dos antigos sacramentos e festas. Porque Cristo morreu e tudo aquilo que aqueles sinais sangrentos e as festas e os sacrifícios apontavam foi realizado em Cristo Jesus. Então, agora tendo Cristo morrido, não há mais necessidade dos antigos sacramentos e festas. A Escritura ensina que pela fé todos os crentes morreram com Cristo. Pela fé todos os crentes morreram com Cristo. Se Cristo morreu uma morte amaldiçoada, então em Cristo nós não morremos? Em Cristo nós fomos amaldiçoados. Isso significa que o peso da maldição que haveria de recair sobre nós caiu sobre Cristo, que era o nosso substituto. Então, pela fé, eu morro em Cristo. Pela fé, a maldição que recairia em mim caiu em Cristo. Ele é meu substituto. Aconteceu comigo, mas não em mim, mas nele que era o meu representante. Alguém abre aí Filipenses 3:3 e lê para mim. O texto, esse texto vai dizer explicitamente que pela fé, na morte de Cristo, todos os crentes foram submetidos à circuncisão. Quem achar pode ler. Outra pessoa pode abrir aí Colossenses 2, versículo 11. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Muito bem, nós é que somos a circuncisão. Perceba que o apóstolo ele não vive esse tipo de pensamento que muitos crentes têm hoje, de que o que aconteceu no Antigo Testamento acabou definitivamente e não tem mais significado nenhum para a gente. O apóstolo Paulo, ele usa expressões veterotestamentárias, expressões do Antigo Testamento, para se referir à nossa condição hoje. Nós, crentes em Cristo Jesus, pela fé, somos os circuncidados. Então ele usa essa expressão da circuncisão, né? Nós somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Colossenses 2:11. Quem achar pode ler. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Muito bem, então nós, fomos circuncidados, não por intermédio de mãos, como acontecia com o bebê, mas pela fé, no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Se vocês lerem, por exemplo, Romanos capítulo 6, versículo 2 a 10, o apóstolo Paulo vai continuar nos ensinando que somos batizados na morte de Cristo, ou seja, quando o sinal da aliança é aplicado, aquele que recebe o sinal é identificado com a morte de Jesus e a maldição de Cristo. Então, quando nós somos batizados, nós somos identificados com essa obra de Cristo. Tá? Então, a principal diferença entre a antiga e a nova aliança é que a antiga aliança prometeu, por meio
meio de cerimônias e sacrifícios, foi cumprido na pessoa e obra de Jesus. As escrituras da nova aliança se referem constantemente à antiga aliança. Romanos 3, 21, versículo 21, eu vou falar, aqueles que Deus deixou os pecados impunes, né? O que estava ensinando ali? Que o pessoal da antiga aliança teve os pecados impunes. Deus deixa pecado impune? Não. O que estava querendo dizer? Que aquele povo do Antigo Testamento teve os seus pecados, a palavra é preternia, alguma coisa assim, é deixar para depois. Ou seja, o pecado daquelas pessoas foi pago por meio daquele que haveria de vir depois, Jesus. Os nossos pecados foram pagos por meio daquele que veio. Percebe que a salvação, o argumento de Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 21 em diante, o argumento dele é que o pessoal do Antigo Testamento é a igreja e o pessoal do Novo Testamento é a igreja, e que eles foram salvos do mesmo jeito, a fé em Jesus. Só que eles não sabiam que o nome seria Jesus de Nazaré, eles sabiam que era o Messias, eles creram no Messias que haveria de vir, tá? O pessoal, muitos evangelhos vão achar que o pessoal do Antigo Testamento foi salvo por meio das obras e o cumprimento da lei. Isso não é verdade. O apóstolo Paulo argumenta justamente o contrário disso, tá? Então, aí você vai ver Romanos 3, 21, Romanos 9, 27, capítulo 11, versículo 13 a 32, Lucas 24, 27, Hebreus 9, 15, vários textos, né? E todo o capítulo 11, né, de Hebreus vai falar sobre a questão da fé, né? Ensina que a aliança da graça instituída por Deus por meio de Abraão continua na nova aliança. Quem são os heróis da fé em Hebreus? Personagens do Antigo Testamento. Você vê algum personagem do Novo Testamento lá? São os heróis da fé. Não são os heróis das obras. Não são os heróis do cumprimento da lei. São os heróis da fé. Muito bem. A palavra de Deus ensina claramente que os crentes da nova aliança são o Israel da nova aliança, não é isso? Todo aquele que crê é o verdadeiro filho de Abraão. É isso que o apóstolo Paulo vai ensinar. Romanos 9, versículos 6 a 9, ensina que um judeu é aquele que ama o Messias Jesus e confia nele somente para a salvação. Por que esse argumento o tempo todo do apóstolo Paulo? Ele está querendo dizer que o centro da salvação da antiga aliança e da nova aliança é Jesus. Eles foram salvos pelo mesmo caminho, a salvação pela fé no Messias que haveria de vir, a salvação pela fé no Messias que veio. O pacto pelo qual eles foram submetidos na antiga aliança é o pacto da graça. O pacto pelo qual nós somos submetidos na nova aliança é o pacto da graça. O pacto da graça inclui a antiga e a nova aliança, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O pacto da graça geral, o pacto da graça do Antigo e Novo Testamento tem sinais e selos que autenticam esse pacto que Deus fez conosco. No Antigo Testamento, a circuncisão e a Páscoa. No Novo Testamento, o batismo e a ceia. Por que Jesus trocou? Porque ele morreu na cruz. Então os sinais não precisam mais ser sangrentos, não precisam apontar para o sacrifício. Mas ainda há necessidade de sinais? Sim, existe necessidade de sinais. Hoje, tanto quanto existia no Antigo Testamento. Só que os sinais hoje não precisam ser sangrentos. Porque Deus, o pacto de Deus permaneceu. Desde que ele fez a primeira promessa com Adão, pacto da graça, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Pacto da graça. Então, nós temos o pacto da graça, que inclui o Antigo e o Novo Testamento. Esse pacto da graça tem sinais e selos. Na antiga aliança, porque Cristo não veio, os sinais e selos eram simplesmente, para repetir, irmãos, gravados. Tá? Na antiga aliança, os sinais e selos eram a circuncisão e a Páscoa. No Novo Testamento, esses sinais e selos permanecem, só que é o batismo e
e a ceia do Senhor. Assim como esses sinais e selos faziam com que o judeu entrasse no corpo do povo de Deus, ele nascia com 8 dias, ele era circuncidado, dizendo que essa criança tem um pacto com Deus. Então, os sinais e selos, os sacramentos do Antigo Testamento, eles tinham o propósito de identificar o povo com o seu Deus. Os sacramentos do Novo Testamento têm exatamente o mesmo propósito, de identificar o povo com o seu Deus. E aí a gente, mergulhando aqui, portanto, não podemos dizer que há duas igrejas. Deu para entender? Não há duas igrejas. Por que não há duas igrejas? Porque só existe um pacto. Os evangélicos vão dizer por aí que existem dois povos, os judeus e a igreja. Eles dizem que os judeus nos últimos dias vão adorar em Jerusalém, sacrificando lá no templo que vai ser reconstruído, etc. E a igreja vai viver nos céus. Isso é antibíblico. Não existe nada nas escrituras que aponte para isso. Existe uma ênfase que o apóstolo Paulo vai dar aos judeus, sim, né, no que diz respeito à tomada de judeu ir para a sua própria terra, que já aconteceu. Tá? Então, só existe também uma ênfase na conversão, né, uma ampla conversão dos judeus. Tá? Mas a ampla conversão dos judeus é para eles fazerem parte da igreja, para sermos todos judeus e gentios um único povo. Tá? E o apóstolo Paulo vai afirmar isso, Romanos 2, versículo 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Aí você vai lá para o capítulo 9, versículo 6 a 9. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. O que ele está dizendo? Que eu e você somos filhos de Abraão, que nós não somos israelitas nacionais, mas nós somos filhos de Abraão pela fé, porque ele é o patriarca da fé. Então, a promessa que garante que eu pertenço a Deus não foi feita por Deus a um personagem do Novo Testamento. A promessa que me alcançou foi feita por Deus a um personagem do Antigo Testamento. Então, como é que não tem conexão com o Novo Testamento com o Antigo Testamento? Porque nós vamos ver mais lá na frente que esse é o argumento, né? Não, o Antigo Testamento, o pacto, isso tudo acabou, a circuncisão acabou, tudo acabou. O que existe agora é uma nova aliança. Vivemos na era da graça. Eles viviam também, tá? Só que Cristo não havia morrido ainda. O pacto da graça é anterior a João Batista. Então, eles vão dizer que as coisas começaram, e é por isso que o batismo é uma coisa totalmente nova. A igreja começa ali em Atos dos Apóstolos, e como você não vê criança sendo batizada no Novo Testamento, então nós não devemos batizar crianças. Eles jogam fora a maior parte da Bíblia, que é o Antigo Testamento. Então isso é grave, isso não é um erro pequeno, isso é um erro grave, tá? Fechando, nós pegamos a conexão dos sinais e selos do Antigo Testamento com os sinais e selos do Novo Testamento.
especificando, fechando aqui, qual a conexão entre a circuncisão e o batismo. Tá? A conexão entre o batismo e a circuncisão é bem clara em Colossenses capítulo 2, o versículos 11 a 12. Alguém já abre nesse trecho aí. A conexão ela não é direta, mas indireta, e o ponto de contato entre elas é Cristo. E o batismo é o sinal e selo dessa circuncisão. Então alguém lê para mim aí, Colossenses 2, de 11 a 12. Olha só, como eu disse, a conexão não é direta, mas indireta. O ponto de contato é Jesus, e o batismo é o sinal e selo dessa circuncisão. No versículo 11, Paulo diz: nele quem? Em Cristo. Nele, isto é, em Cristo, vocês também foram o quê? Batizados? Não, circuncidados com a circuncisão feita por Cristo. Então no versículo 2 ele diz exatamente como é que fomos circuncidados em e por Cristo. Como é que nós fomos? Tendo sido sepultados com Ele no batismo e ressuscitados com Ele pela vossa fé. Como é que nós fomos circuncidados? Fomos circuncidados pelo batismo. Percebe a conexão? Cara, como é que nós somos circuncidados hoje? Nós somos circuncidados hoje pelo batismo. Circuncisão no passado, obviamente era só para os meninos, tinha lá o corte feito sangrento, etc. Agora, ele acabou com a circuncisão, ele acabou com um selo que nos une a Cristo, ao Messias que haveria de vir? Não. Hoje nós somos circuncidados, somos. Como? Diz Paulo, através do batismo. E através do batismo eu posso ser circuncidado, as mulheres podem ser circuncidadas e as crianças podem e devem ser circuncidadas. No batismo. Então não existe mais sangue, não existe mais corte. O batismo claramente em Colossenses substitui a circuncisão. Para Paulo, na nova aliança, nossa união com Cristo é nossa circuncisão. No batismo somos identificados com o batismo, circuncisão de Cristo, por assim dizer, aonde? Na cruz. Nem o batismo, nem a circuncisão efetuam essa união, como eu falei, ex opere operato, né? A pessoa é salva porque foi batizada, a pessoa era salva porque era circuncidada. Não, né? Nós não cremos assim, como os católicos creem na regeneração batismal. Mas Deus, o Espírito Santo, nos une a Cristo, nos torna vivos e nos dá fé. Então, na mente de Paulo, o batismo e a circuncisão são ambos sinais e selos do batismo e circuncisão de Cristo na cruz por nós. Pela fé, somos unidos à circuncisão de Cristo, e pela união com Cristo, nos tornamos participantes de sua circuncisão, batismo. Como eu falei, o sinal e selo do Antigo Testamento tinham que ser sangrentos, por quê? Porque apontavam para o sacrifício sangrento de Jesus, do Messias que haveria de vir. Nós não somos salvos pela fé na morte de Jesus Cristo, desse sangue que foi derramado. Então o nosso selo, ele tem que ter o mesmo significado que o selo do Antigo Testamento. Ele deve apontar para o sacrifício. Só que o sacrifício, no nosso caso, já foi feito, porque o nosso sacramento, o batismo, aponta para o passado, enquanto Deus apontava para o futuro. Então, nós somos unidos a Cristo nessa circuncisão da cruz, porque a circuncisão apontava para a morte de Cristo, e o batismo olha para trás, para a morte de Cristo.
eles estão intimamente ligados na mente de Paulo e são quase que intercambiáveis. Tá? O ponto de Paulo aqui é nos ensinar sobre a nossa união com Cristo, mas ao longo do caminho vemos como ele pensa sobre o batismo e a circuncisão, e o seu pensamento deve informar o nosso pensamento. Uma das razões pelas quais Paulo se opôs tão fortemente à imposição da circuncisão sobre os cristãos pelos judaizantes é que, pela fé, nós já fomos circuncidados. Terceiro ponto, nós fomos circuncidados em Cristo, pela fé, do qual o batismo com água é o sinal e selo. Ou seja, já fomos identificados como pertencentes a Deus e sofremos a maldição em Cristo como nosso substituto. Portanto, a circuncisão física real é, na nova aliança, desnecessária. Paulo diz àqueles que desejam se circuncidar para irem até o fim e se castrarem. Ele ironiza, né? Ele vai dizer, em Gálatas 5,12, né? Gálatas 5,12, acho que é: tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Ele está querendo dizer, a pessoa que quer se circuncidar, tomara que, em vez de só cortar a pele, cortasse tudo. Fim. É isso que ele está falando aqui, tá? Esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar a si mesmos. Isso aí é a versão, é o mesmo versículo, só que na nova versão transformadora. Tá? Atos, capítulo 2, os versículos 38 e 39. Abram ali, vamos ver esse versículo. Então, em Atos 2, 38, o apóstolo Pedro pede arrependimento, fé em Cristo e batismo pelos judeus que estão ouvindo sua pregação. No versículo 39, ele dá a razão para essa ação. Quem leu o versículo 39 aí para mim? Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Muito bem. Então essa promessa, como Paulo se refere àqueles crentes que se arrependem, aquelas pessoas que se arrependem, elas são, na sua grande maioria, judeus, que foram circuncidados. Aí Paulo vai dizer, Pedro vai dizer, que você precisa crer no Senhor Jesus, tá? Ser batizado. E aí ele vai usar a expressão da aliança que eles conhecem bem, porque esta é a promessa para vós e os vossos filhos. O que ele está dizendo? Que o sinal do batismo tem o mesmo significado do Antigo Testamento, da circuncisão. Assim como na circuncisão o filho, a criança era inserida no povo de Deus, no batismo a criança, os filhos são inseridos no povo de Deus, porque a promessa não é só para adultos, a promessa é para os filhos dos crentes. Então o apóstolo Pedro usa conscientemente a mesma fórmula em sua pregação que o próprio Senhor usou quando instituiu o sinal da circuncisão em Gênesis 17, que os judeus que ouviram e entenderam precisamente. E aí vem a pergunta: qual a relação entre fé e circuncisão? Porque é uma coisa que também a criança não tem fé, então por isso ela não pode ser batizada, né? Outro argumento que eles usam. Em Romanos capítulo 4, versículos de 1 a 8 e também no versículo 13 a 25, o apóstolo Paulo ensina que Abraão foi justificado somente pela graça, somente pela fé e não pelas obras. E ainda assim, Deus exigiu que Abraão tomasse o sinal da circuncisão. Deus chamou Abraão. Abraão era de novo, ele não conhecia Deus. Deus chamou ele para si e fez a oferta e fez a promessa. Deus não botou uma condicionante, ele convocou. O texto, ele convoca e Abraão obedece. Percebe que a ação de Deus ela é sempre primeira?
Israel sendo libertado do Egito, o que acontece? Deus deu a lei para o povo e depois libertou o povo do Egito? Foi isso? Não. Deus libertou o povo do Egito e depois deu a lei. O povo não foi salvo do Egito porque cumpriu a lei de Moisés. O povo foi salvo do Egito por graça. Essa é a lição. O exercício da fé. A fé é uma consequência da obra, da graça. Tá? Romanos 4,11 diz que a circuncisão é um sinal e um selo da justiça que ele, Abraão, tinha pela fé, enquanto ainda era incircunciso. A circuncisão era um sinal do relacionamento de aliança de Deus com Abraão e com os filhos de Abraão. Quem são os filhos de Abraão? Somos nós, todos os que creem. Não é isso que o apóstolo Paulo vai dizer, que nós somos filhos de Abraão pela fé. Então ele vai dizer, no versículo 11, capítulo 4, diz assim: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça pela fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. O significado da circuncisão era espiritual e não apenas externo. A circuncisão como um sinal de fé e entrada no povo da aliança como um membro também era aplicada às crianças. O argumento aqui é o seguinte: a criança, vamos argumentar no pensamento batista, a criança não pode ser batizada porque ela não pode expressar a sua fé. E aí eu estou dizendo que nós somos filhos de Abraão porque nós somos salvos pela fé, pela graça, na fé, na justificação de Deus, pela fé. Como é que Abraão foi salvo? Foi salvo pela graça, pela fé, porque ele é o pai da fé, ele é um modelo de fé. Aí aqui, em Abraão, ele foi salvo por fé, faz parte do povo de Deus, e Isaac foi circuncidado. Isaac circuncidou seu filho, circuncidou seu filho, tudo bebê, circuncidou seu filho. Nós temos o mesmo pai na fé, nós temos o selo que significa a mesma coisa, e descartamos os nossos filhos. Faz sentido isso? O argumento da fé não existe, porque também iria existir no Antigo Testamento. A fé é importante? É, todavia ela é consequência da graça de Deus. Se Abraão foi salvo pela fé e os seus filhos foram inseridos na aliança, por que nós que somos filhos de Abraão, salvos pela fé, não podemos inserir os nossos filhos? É o quê? Vamos falar de igreja, então. Do livro da igreja. A gente, quando batiza nossos filhos, a gente acredita nessa aliança, essa nossa graça de aliança com Deus. Só que na nossa igreja tem temporalidade visível. Estou falando visível. Por que então não é permanente? Por que a criança, ao completar determinada idade, ela perde esse selo permanente? Ela perde esse elo permanente. Se a gente acredita que é a aliança, que ela faz parte da aliança, mas tem tempo de validade, não entendi. Não é tempo de validade, mas é a prova do exercício da fé. O que nós entendemos? O pacto significa que eu tenho um relacionamento com Deus. Que quando eu fui inserido no pacto, a minha vida toda foi entregue a Deus. Quando eu ensino meu filho, eu estou dizendo que o meu filho faz parte desse pacto.
desse relacionamento com Deus. Eu estou dizendo que aquilo que Deus colocou sobre minha responsabilidade está sob a autoridade de Deus. Quando o filho chega à maturidade, ele tem que ter essa fé que vai demonstrar que ele não mais está atrelado à fé do pai, mas ele está atrelado à sua própria fé. A questão do judaísmo é diferente porque o judaísmo no Antigo Testamento, principalmente na aliança de Moisés, o sinal não era apenas que você era uma pessoa que cria no Deus vivo, mas que você pertencia à nação israelita. A nação israelita. Né? Hoje, o que nos une não é uma nação, mas a fé que temos. Deus tinha um compromisso, por exemplo, pactual com o povo dele, independente de ter verdadeiros crentes lá. Deus abençoava o povo quando o povo era fiel, mas quando o povo era fiel, todas as pessoas de Israel eram fiéis? Não. Sempre teve os infiéis, que são sempre os infiéis que acendem a fogueira para a infidelidade do povo no futuro. Deus tinha um pacto com o seu povo, e o seu povo era formado por trigo e joio. Quando Deus abençoava o seu povo, abençoava o trigo e o joio. Quando Deus punia o seu povo com cativeiro, ele punia o trigo e o joio. O Senhor Jesus Cristo disse claramente que nós não podemos tentar investigar o joio da igreja e permanecer, deixá-los permanecer, que no dia do juízo ele vai identificar. Então significa que da mesma forma como Deus tinha um pacto com o seu povo, e esse povo tinha trigo e joio, a igreja de Cristo também tem trigo e joio, mas Deus é que sabe. Assim como eu não posso dizer que o filho que eu batizei quando criança, ele vai permanecer na fé quando for adulto, eu também não posso dizer a respeito do adulto. Quantos adultos eu batizei que deixaram aí? Pastor, o judaísmo também tem um rito da confirmação, que é a vez de testificar. Tinha um rito de confirmação. Que é o que parecia associado à confirmação. E lembrando que a confirmação, a profissão de fé, foi um elemento que foi inserido, por exemplo, quem lembra aí, eu falo muito de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele pastoreou a igreja dele por 20 anos depois, ele perdeu na eleição. Consolo para todo pastor que perde a eleição, né? Se Jonathan Edwards perdeu a eleição, né? Por que ele perdeu a eleição? Porque o avô dele, que era o pastor anterior a ele, ele recebia os membros do batismo infantil, tá? E fim de papo. Aquelas pessoas, dado certo tempo, elas participavam da ceia, não tinha profissão de fé, porque eles foram recebidos na aliança com o povo de Deus. Mas aí, quando Edward assumiu a igreja, tinha uns camaradas lá que eram extremamente libertinos, né? E era crente da igreja e ninguém podia fazer nada, porque eles foram batizados na infância. O que ele fez? Estabeleceu a profissão de fé. Aí as pessoas tinham que demonstrar fé não apenas nas palavras, mas no comportamento. O que foi uma mudança em relação da forma como o avô dele agia. Mas como o avô dele batizou todos os anciãos da igreja dele, né? O avô dele pastoreou a igreja 50 ou 60 anos, agora não me lembro, né? Ele estabeleceu a profissão de fé, mas foi perdendo a eleição, né? A igreja presbiteriana, a igreja dele é congregacional. A nossa igreja, ela usa a profissão de fé há muito tempo, né? Porque na verdade a formulação da fé, eu creio em Jesus, tá? Por causa do individualismo que existe hoje, as pessoas querem que um crente, um filho da aliança, demonstre
o mesmo comportamento que uma pessoa que estava no mundo, vivendo na esbórnia, né? Quando é convertida, muda o comportamento totalmente. Isso é natural que aconteça. Só que os filhos dos crentes não são assim. Os filhos dos crentes vivem debaixo da norma de Deus, e a transformação que acontece nele é muito mais subjetiva do que visual, porque visualmente ele já é um crente. Visualmente as pessoas veem nele uma pessoa que vem à igreja, que obedece os pais, etc. Mas o coração a gente não sabe, e é por isso que eles precisam, dado um momento, dizer assim: pai, eu estou na igreja, não é por sua causa. Ele declara isso abertamente para a igreja, tá? Na verdade ele está expressando a fé. Quando uma pessoa, por isso que a pessoa chega à capacidade de compreender, né, as exigências do pacto, tá? Essa pessoa ela tem que fazer a sua profissão. A questão da data de validade é porque não tem data de início. Por exemplo, há uma história, um elemento da história da igreja, por exemplo, na época de Jonathan Edwards, também no movimento de avivamento, que há um caso de uma criança de 4 anos, que ela teve demonstração clara de uma pessoa convertida. 4 anos. Então, pessoas com 17, 16, 15, 14, 13, pode manifestar fé verdadeira. Todavia, a organização da igreja diz o seguinte: quando é o limite? Quando que eu posso permitir que uma pessoa permaneça como membro da igreja, tá? Sem fazer uma declaração óbvia de fé? Então a gente, formalmente, a gente estabelece 18 anos, mas é uma formalidade, podia ser com 16, algumas igrejas é menos, né? Então formalmente a gente estabelece com 18 anos, ela tem, a não ser que ela tenha algum problema, né? Com 18 anos ela tem capacidade de dizer se crê ou não, né? Já passou o tempo, né? Já deveria ter tido há muito tempo, mas com 18 anos, esse é o limite. Você crê ou não crê em Jesus? Você quer professar a sua fé, de fato, assumir esse compromisso diante de Deus ou não quer? A pessoa já tem uma criança de 4, 5 anos que não tem essa capacidade, mas uma pessoa de 16, 17, 18 tem. Então, a data de validade, ela é estabelecida formalmente, ela pode ser menos, pode ser mais. Não é que a partir dali, pode ser até que aquela pessoa que não professou a sua fé, porque estava em dúvida, etc., e foi até tirada do rol de membros da igreja, seja de fato uma pessoa crente. Só que ela ainda não amadureceu, ela não teve aquela experiência que vai fazer com que ela tome essa decisão, porque a conversão ela é subjetiva, regeneração ela é subjetiva. Envolve o compromisso. Sim. Não quer dizer que o batismo venceu, que ele não vale mais, mas quer dizer que a pessoa está declarando que ela faz parte desse corpo que ela quer fazer, mas não é que o batismo venceu, tipo, morreu antes dos 18, estava quase vencendo o batismo, sei lá, como se tivesse uma validade. Não é isso. Quando a gente fala de batismo como sinal de selo do pacto, nós estamos falando disso aqui, ó, de igreja, de relacionamento na igreja. A igreja é visível. Deus tem um pacto com a sua igreja visível. O sinal desse pacto é o batismo, tá? Então, quando eu sou inserido na igreja, eu não apenas assumo responsabilidade, porque uma criança não assume responsabilidade, mas a igreja assume responsabilidade, porque é um pacto. Quando uma criança é batizada, os pais assumem compromisso e a igreja assume compromisso junto com os pais. Então nós estamos dizendo que ele faz parte da nossa comunidade. Se ele é de fato salvo ou não, não é esse o processo, não é essa. A pessoa pode
o ladrão na cruz, ele foi salvo sem ser batizado. Tá? A questão é que Deus tem um relacionamento com o seu povo, um relacionamento formal com o seu povo, em que ele estabeleceu suas promessas. E é uma promessa tão séria, que o apóstolo Paulo, já falei isso nessa aula passada, que o apóstolo Paulo diz o seguinte: se a mulher é crente, tem um compromisso pactual com Deus, o marido não crente dela é abençoado na fé dela. Deus abençoa o marido que não crê, ou abençoa a esposa que não crê, por causa do cônjuge dela que crê. Tá? Que de outra forma os seus filhos seriam impuros, mas agora eles são santos. Olha aí. Então, oi. Mas isso que o senhor falou, um problema que fala, né? A mulher sabe ele tudo que é casa, da mesma forma o homem sabe ele tudo que é casa. O senhor falou que é pessoa, né? O marido ou a mulher. Mas em Deus também fala, não é, acho que no carinho que era uma palavra batida. Mas fala assim, porém, se vos parecer mal servir o Senhor, descobri hoje. A quem se vai, se aos deuses a quem serviram, vossos pais estavam daí naufrágios, ou aos deuses não reis, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí, lá isso que nos mostra, ele fala assim, ensina a criança no caminho que deve andar, para concordar e não se desvie dele. Esse é um compromisso da gente como pais que é uma criança para o batismo. E aí, depois ele vem... Então, com relação até o que o Elivan está falando, e uma pergunta da Márcia Andréia, é que eu queria fechar, para a gente encerrar, a questão da relação de fé com o batismo. Tá? E é justamente o texto de Atos que vai nos ensinar isso. Tá? Respondeu Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, tá? Promessa de Deus, pactual, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos quanto o Senhor Deus chamar. Para os convertidos adultos, o batismo é um sinal do que Cristo fez por eles, os perdoou e os lavou. Os convertidos adultos são batizados em nome de Jesus Cristo. O perdão é pela fé em Cristo. O batismo é um sinal de nossa nova posição com Deus pela fé. Observe a promessa, versículo 39, promessa de salvação para aqueles que creem, é para vocês e para seus filhos. A nossa fé em Cristo que morreu por nós. O batismo é um sinal de estar unido a Ele em sua morte pela fé. Pedro diz que as águas do dilúvio de Noé simbolizam o batismo. Por quê? Porque o batismo é um sinal de morrer para o pecado, é a lavagem do pecado pelo sangue de Cristo e viver pela fé em Cristo. Vai dizer 1 Pedro 3,21, o qual, figurando o batismo, está falando do dilúvio, do Mar Vermelho, né? Esse ato, figurando o batismo, também agora vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, todos os adultos e crianças que foram batizados devem ser unidos pela fé a Cristo para a salvação. Os convertidos adultos não batizados professam sua fé no batismo. Os filhos de crentes que receberam o sinal na infância professam sua fé assim que podem. Porque a fé, pertencer ao povo de Deus e a expressão da salvação, que é a promessa de Deus, ela é identificada pela fé. Deus nos regenera. A fé, ou a conversão, que é fé e arrependimento, é uma consequência da regeneração. O Espírito nos regenera soberanamente. E se o Espírito nos regenerou soberanamente, a consequência é que eu vou ter fé e eu vou me arrepender. Vou ter fé em Jesus Cristo e vou me arrepender dos meus pecados. Tá? Então, a expressão da fé, a expressão verbal,
ela é uma consequência da salvação. O batismo, ele não representa a fé, ele representa a salvação. Ele representa o pacto, as promessas de Deus para conosco. Então, quando o adulto é batizado, ele já tem um discernimento, então ele tem que dizer no seu batismo, né, como resposta ao pacto que Deus fez com ele, que ele crê em Deus e nas verdades das Escrituras Sagradas. Então, a resposta de fé é uma exigência do batismo. A resposta de fé é dada pelo adulto na hora do batismo, porque é óbvio, ele já tem o discernimento. Mas a resposta de fé ao batismo da criança é dada quando ela chega à sua maturidade. Porque é uma resposta pactual, ela não é uma mera identificação interior do que está acontecendo. É uma identificação pactual. Deus fez uma promessa. Lembra? Tem a promessa, tem o selo da promessa e tem a nossa parte do pacto, que é a nossa obediência. Nossa obediência é o exercício da fé. Então, quando os adultos são batizados, eles batizam os seus filhos e fazem uma promessa a Deus. Eles prometem que vão ensinar seus filhos no caminho. Um dia, eles fazem esse exercício de fé, esse credo de fé na frente da igreja, como resposta ao pacto de Deus. E os meus filhos, um dia, vão também, em resposta às promessas de Deus, fazer essa promessa também. Porque essa ideia de que essa ideia de que a resposta de fé, né, a resposta de fé acontece imediatamente no ato do batismo, você não vê isso na Bíblia. Que isso é uma regra. Você vê na Bíblia pessoas se respondendo com fé, sendo batizados respondendo com fé, tá? Mas você não vê na Bíblia isso como regra. Entendeu? No elemento pactual, resposta. Abraão, ele fez ele foi circuncidado e ele demonstrou sua fé. Mas Isaac foi circuncidado e ele demonstrou fé? Não, ele era um bebê de 8 dias. Mas depois ele demonstrou? Sim. Ofereceu oferta, sacrifício, etc. Então, a infância, quem é batizado na infância, professa sua fé assim que pode. Ambos são responsáveis diante de Deus por serem fiéis à graça representada pelo sinal e selo que receberam. Pastor, Tá? interessante, Pois não. Eu lembro que quando Abraão tem Isaac, Mais tarde, quando Deus vai se revelar a Isaac, ele diz: olha, eu sou o Deus do teu pai Abraão. E aí é bonito, porque posteriormente, quando Jacó, ele diz: olha, eu sou o Deus do teu pai, de Abraão e de Isaac. Interessantíssimo isso que você está dizendo. Então, o que Deus está dizendo ali? Eu fiz uma promessa para ele. Você está nessa história. Porque a promessa era para ele e para os filhos dele, para as gerações vindouras. Pedro está usando a mesma forma. Esta é a promessa para vós e para os vossos filhos. Qual é a promessa? É uma nova promessa? Não, a mesma promessa. A promessa que foi feita a Abraão. Porque nós não somos filhos na fé de Pedro, como os católicos. Nós somos filhos na fé de Abraão. Ok?